Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, toque aí no joinha, dê um like para os nossos vídeos. Dessa forma você vai estar nos ajudando a deixar os vídeos mais evidentes no YouTube. E com isso, espalhamos mais esperança para o maior número de pessoas. Eu quero começar o toque de esperança de hoje lendo junto com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Grava bem essa última frase. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Agora, arrependam-se do quê? Quando a gente escuta alguém falar isso, arrependam-se, quando a palavra de Deus nos diz arrependam-se, surge essa dúvida. Arrepender do quê? Por natureza, todo ser humano é mau. Herdamos o pecado, herdamos a maldade do primeiro homem, de Adão e Eva, quando caíram em pecado. Toda a natureza humana, toda a humanidade herdou esse pecado. É o que chamamos de pecado herdado. Então, por natureza, sim, nós somos maus. Pode observar a sua conduta durante o seu dia e tente pincelar, tente identificar algumas atitudes maldosas, como o egoísmo, como a centralidade em si mesmo, como o ocultar algumas coisas, não falar determinadas coisas de forma verdadeira, de pensar em algumas atitudes, em algumas coisas que a gente sabe que são erradas e de repente a gente fala, não, isso não vai fazer mal para as pessoas, Então não tem problema nenhum eu fazer isso. Enfim, nós somos maus por natureza. Nós temos em nós a nossa carne, que ela inclina para a maldade, para o egoísmo, enfim. E o próprio Jesus já disse isso. Se você lê em Mateus capítulo 7, versículo 11, logo a primeira frase do versículo, isso é Jesus falando, diz assim: Ora, se vós que sois maus. Isso é um versículo muito conhecido, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então, por natureza, Jesus deixou isso bem claro, que nós somos maus. E mesmo sendo maus, a gente consegue, em relação aos nossos filhos, dar coisas boas. E Deus, que não há maldade em si. Ele é bom o tempo todo. Então, o próprio Jesus deixou bem claro quem somos nós. Somos pessoas más. Pessoas que, se não tivermos em nós o Espírito Santo, se não tivermos em nós o Cristo, o próprio Jesus em nós, vivendo em nós, habitando em nós, as nossas atitudes, o nosso caminhar aqui neste mundo onde vivemos, nessa terra que vivemos, seria terrível. Seríamos até, agora eu vou no extremo, seríamos assassinos, seríamos cruéis, porque há em nós essa inclinação para a maldade. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, é um versículo muito conhecido também. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, nós herdamos o pecado. É o que chamamos de pecado herdado do primeiro casal, do primeiro homem. Quando Adão e Eva caíram, quando foi a queda do homem,
toda a humanidade ela foi comprometida. Então houve esse distanciamento de Deus. E por isso todos nós pecamos. Através de um homem, o pecado entrou na humanidade. Mas glória a Deus que também através de outro homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos justificados, nós somos redimidos. Mas para que isso tudo aconteça, nós temos que ter o nosso arrependimento. Então, quando fala em arrepender, é arrepender disso, dessa nossa natureza pecaminosa, desse nosso estado de pecado. Nos arrependemos disso e nos voltamos para Jesus. Entenda que a natureza ela é pecaminosa. Essa natureza pecaminosa nos deixa em rebeldia em relação ao Senhor. Quando falamos de natureza pecaminosa, se refere ao fato de que temos uma inclinação natural para o pecado. Uma inclinação natural, isso é da natureza humana nossa. De ser egoístas, de pensar só em nós mesmos, de não falar a verdade como ela deve ser, de omitir algumas coisas. Como eu falei no início do vídeo, nós temos a natureza pecaminosa. E nós temos uma escolha a fazer. Ou permanecemos assim, ou decidimos em Cristo Jesus nos tornarmos livres dessa natureza pecaminosa, nos tornarmos novas criaturas. Então, quando a gente entende o que é ser nova criatura, que isso só é possível através de Jesus Cristo, quando nos tornamos filhos do Senhor Jesus, filhos de Deus, nos tornamos nova criatura. O novo homem nasce. Esse sim, sem pecado. Amém? Por isso nós temos que nos arrepender. Arrependimento é exatamente isso. É entender a condição que somos e mudar essa condição, que só é possível através de Jesus Cristo. Eu peguei um dicionário e procurei o significado da palavra arrependimento. Tem vários significados, mas um significado me chamou muito a atenção. Arrependimento significa a ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu. Arrependimento, o significado é a ação de mudar de opinião e de comportamento em relação ao que já aconteceu. Então, o que já aconteceu é que somos pecadores, isso é fato. Todos nós pecamos. Como a gente leu lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ao nascer, estamos aí afastados da glória de Deus. Precisamos reconhecer isso. Precisamos nos arrepender. E aí sim, mudar o nosso comportamento, agora como uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. Arrependimento, na verdade, não é choro, não é, vamos dizer assim, tristeza. Isso também faz parte. Mas arrependimento é muito mais do que choro e tristeza. Arrependimento é mudança de atitude. Mudança de atitude. A pessoa que se arrepende profundamente dos atos pecaminosos dela, quando ela se arrepende profundamente disso, ela muda de ideia e decide viver de forma diferente do que ela era. Por isso que quando temos um encontro com o Senhor, quando temos uma experiência viva com Jesus Cristo, não somos mais o mesmo que éramos antes. Tudo passou e eis que tudo se fez novo. Isso é arrependimento. É quando reconhecemos que somos pecadores e decidimos, tomamos a atitude de mudar. De mudar. Isso é arrependimento. É de não cometer mais os mesmos erros.
de não cometer mais os pecados que cometíamos. O pecado, ele na verdade, ele não pode ser um estilo de vida. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Por algum motivo, cometemos o pecado e nesse mesmo momento nos arrependemos, nos levantamos, somos perdoados por Cristo Jesus, que já nos perdoou na cruz do Calvário. E através dele continuamos a nossa caminhada. Então o pecado ele tem que ser um acidente e não um estilo de vida, não uma coisa contínua em nossas vidas. A gente vai ver várias passagens na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus chega para as pessoas e diz: vá e não peque mais. Então, existe a possibilidade de pecar? Existe. Pecou? Pequei. Então se arrependa em Cristo. Levante, vá e não peques mais. A gente conhece a história da mulher que foi pega em adultério. E Cristo virou para aquela multidão que estava ali querendo apedrejá-la e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é a confirmação do que lemos em Romanos. Todos pecaram, todos são pecadores. Por isso que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo na sua consciência entendeu que é pecador, diante dessa afirmação verdadeira do Senhor Jesus para aquele povo. E eles foram embora. E o Senhor virou para essa mulher e falou: cadê aqueles que te acusavam? Ela falou: Senhor, foram embora. Então, levante-se, eu também não te acuso, te acusarei. Vá e não peques mais. Então, a gente tem que ter essa consciência de que somos pecadores, que se pecarmos, tem um justo advogado intercedendo por nós diante do Pai, que nos perdoa e nos pede para continuarmos a nossa jornada junto com Ele. E com essa consciência de que vá e não peques mais. Então entenda que o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. O ideal é não pecar, é viver uma vida santa, em santidade. A cada dia que passa, devemos renovar em nós essa santidade. Viver um dia santo, um dia purificado, transformado. E isso só em Cristo Jesus. Então arrepender é isso, é tomar essa consciência e mudar. Quando nos arrependemos, nós entendemos que o arrependimento verdadeiro, genuíno, aquele que vem do coração, da decisão, da atitude, ele faz duas coisas em nós, fundamentais. Primeiro, ele muda o nosso pensamento. Arrependimento é isso, é mudança de mente, é mudança de valores errados, é mudança de conceitos errados, é mudança de estrutura mental. Isso é arrependimento. E ele muda a nossa direção, que é o que chamamos de conversão. Ele muda a direção, o verdadeiro arrependimento. Por isso que a palavra de Deus sempre bate forte nessa tecla. Arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. Então arrepender, ele muda a nossa mente e muda a nossa direção. E Deus, o mais interessante disso é que essa mudança, não somos capazes de mudar a nossa mente e mudar a nossa direção. Não somos capazes de sozinhos nos arrependermos e mudar a nossa mente e a nossa direção. Mas Deus nos ajuda a nos arrependermos. Deus nos ajuda, nos orientando, nos ensinando através da sua palavra. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Preste bastante atenção nesse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: deve corrigir com mansidão
os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então Deus é que nos ajuda a nos arrependermos e nos leva ao conhecimento da verdade, que é a sua palavra. Que é a sua palavra. Glória a Deus por isso. Não estamos sós. E não adianta tentarmos nos arrependermos pela própria força nossa. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Se depender de nós, simplesmente de nós, nunca nos arrependeremos. Precisamos da graça do Senhor, precisamos do favor do Senhor. E é isso que Paulo está falando a Timóteo, seu filho na fé, que ele deve corrigir as pessoas com mansidão, com carinho, principalmente as pessoas que opõem-se na esperança de que Deus conceda a essas pessoas o arrependimento e leve-o ao conhecimento da verdade. Então entenda que sozinho não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do Espírito Santo. Então eu sempre te desafio, como em todos os vídeos, a mergulhar na palavra de Deus. Porque é só através da palavra de Deus que conhecemos o Senhor. Agora surge uma dúvida. Como sabemos que realmente nos arrependemos? Primeiro é essa decisão, essa decisão de querer mudar. Primeira coisa é a mudança de mente, como eu falei. A palavra arrependimento, ela tem uma origem na palavra grega de metanoia. Metanoia é isso, é mudança de mente. Significa conversão, tanto da área espiritual quanto intelectual. É uma mudança de direção mental. Começamos a pensar nas coisas do alto, começamos a pensar na palavra do Senhor, começamos a pensar naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, começamos a pensar no seu tremendo amor por nós, começamos a pensar nos seus mandamentos, nos seus preceitos, naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então existe uma mudança espiritual, existe uma mudança mental, mudança de direção da mente, mudança de atitudes. Então, quando mudamos a nossa mente, mudamos os nossos temperamentos, o nosso caráter, a nossa forma de agir, eu só consigo agir diferente quando eu penso diferente. Grave isso. Eu só consigo agir diferente do que eu era, pecador como eu era, se eu pensar de forma diferente. Então, isso é uma prova de que eu realmente me arrependi, de que minha mente foi mudada, minha mente foi transformada. Consequentemente, o meu temperamento, as minhas características, que tem a ver com o caráter, as minhas atitudes, elas vão refletir que minha mente mudou. Minha mente tomou uma nova direção. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude ou atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então não fazemos mais aquilo que fazíamos, que desagradava o Senhor, desagradava a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então esse é o primeiro ponto, mudança de mente. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um versículo muito conhecido também. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela só se manifesta em nós. Só conseguimos enxergar a vontade de Deus em nossas vidas. Só conseguimos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, se houver uma renovação na nossa mente.
Por isso que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar para que ela possa ser alimentada das coisas do Senhor. Que ela possa ser alimentada de coisas boas, de coisas corretas, honestas, verdadeiras. Quando somos alimentados com essas coisas todas de forma diária, a nossa mente todos os dias é renovada. E só assim conseguimos experimentar a vontade do Senhor. Veja o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, continuando a falar sobre pensamento, sobre a renovação da mente. É outro versículo muito conhecido. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha o que Paulo deixou para nós ao escrever aos Filipenses, um filtro. Tudo bem, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso ter a minha mente renovada, mas como eu faço isso? Pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente. Isso que deve ocupar o nosso pensamento. Só através disso é que teremos a nossa mente renovada. Amém? Próximo ponto. Então, a primeira é a mudança de mente. O próximo ponto que eu quero deixar é termos, através dessa renovação da mente, uma disposição para viver de forma correta. Viver no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa com a nossa família, seja reunido com os amigos, seja na escola, se você ainda estiver na fase estudantil, seja na faculdade. Devemos ter uma disposição de viver de forma correta. Isso, na verdade, não blinda a gente de pecar, mas significa que toda vez que pecarmos, pediremos perdão a Deus e nos esforçamos para darmos o melhor de nós na luta contra os nossos desejos pecaminosos. Lembra o que eu disse? Nós temos a natureza pecaminosa. Existe uma guerra diária entre o nosso espírito e a nossa carne. E devemos vencer os nossos desejos, as nossas vontades, através do quê? Através de alimentarmos da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, entender a vontade de Deus para nós. E só assim conseguimos vencer o pecado, só em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter essa disposição de viver de forma correta. E devemos entender que somos pecadores. E quando entendemos isso, lutamos contra isso, estamos afirmando que nesse momento queremos viver de forma correta, ao contrário disso tudo. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja bem, se afirmarmos que estamos sem pecado, estamos chamando Deus de mentiroso.
Porque Deus disse, como aquele versículo que eu li com vocês, vós sois maus. Como está escrito em Romanos, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas se confessarmos a Deus, se desejarmos viver realmente de forma correta, ao pecar, confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos guardar. E aí sim, levantamos da queda que tivemos. Como eu falei, o pecado é um acidente na nossa vida, tem que ser um acidente. Levantamos desse acidente e continuamos a nossa jornada perdoado pelo Senhor, que é fiel e justo. Amém? Então a primeira coisa é mudança de mente, ter a nossa mente renovada. A segunda coisa, devemos ter essa disposição de vivermos de forma correta. E terceiro e último ponto que eu quero deixar aqui é que quando nos arrependemos, nos libertamos da culpa. Porque quando caímos em pecado, nós temos o sentimento de culpa em nós. Isso é o Espírito Santo que nos mostra através desse sentimento de culpa que cometemos alguma coisa que não agradou ao Senhor. Então, se vier o sentimento de culpa, entenda esse sentimento como um alerta para a sua vida. Entregue esse pecado nas mãos do Senhor, que é fiel e justo e vai perdoar. Levante-se dessa queda, desse acidente. Continue a sua caminhada, a sua jornada livre da culpa. Essa culpa foi vencida através do perdão do Senhor. Na verdade, é o diabo que nos acusa. Ele é acusador, ele é mentiroso desde o princípio. Então não deixe que o diabo continue lhe acusando, dizendo que você é culpado de uma coisa que Deus já te perdoou. Então tenha essa consciência, foi perdoado pelo Senhor. Levanta, sacode a poeira e continue a sua jornada livre da culpa. O arrependimento causa isso. O verdadeiro arrependimento nos liberta da culpa. Nos arrependemos, entregamos ao Senhor, fomos perdoados, levantamos e continuamos a nossa jornada em Cristo Jesus. Então, o arrependimento nos liberta da culpa. Quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ela não precisa mais sentir culpa, pois compreende que por meio de Cristo não está mais destinada à reprovação. Deus nos perdoou. Através desse perdão, Ele nos aprovou, nos levantou, nos justificou e nos diz, marche, continue a caminhada. Estamos juntos nessa. Amém? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 2, falando sobre essa questão da reprovação. Devemos entender que não estamos mais reprovados no Senhor, estamos livres da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, fomos libertos do pecado. Não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida nos libertou. Então, através de Cristo, somos libertos, somos justificados. E o pecado e a morte não têm mais domínio sobre nós. A morte espiritual. Estamos livres em Cristo, livres da culpa, livres da morte. E somos renovados, sem condenação nenhuma, para continuar a nossa jornada. Amém? Então, eu quero finalizar esse toque de esperança de hoje lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, é um versículo também muito conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então entenda isso. Temos a natureza pecaminosa,
fomos libertos em Cristo. Eis que Ele fez tudo novo, somos nova criatura. Em Cristo Jesus não há condenação, somos justificados. Então, se arrependa, levante-se completamente sem culpa, completamente livre do pecado e continue a sua jornada. Decida viver de forma correta, transforme a sua mente em Cristo e continue, porque Deus ainda vai te usar muito nessa vida para fazer coisas maravilhosas através da sua, da minha vida. Que possamos estar sempre prontos, renovados em Cristo, transformados em Cristo, para sermos usados por Cristo. Amém? Então esse foi o nosso toque de esperança de hoje. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Compartilhe aí para o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a divulgar esse canal, que eu tenho certeza que tem sido bênção para várias pessoas. Eu tenho recebido aí muitos feedbacks, muitos retornos aí de que toda quarta-feira as pessoas estão sendo abençoadas com essa palavra, toque de esperança. Amém? Então eu te espero na próxima quarta-feira em mais um toque de esperança. Que Deus te abençoe.